Anda a roda, chaveiroeiro, anda a roda sem cessar. Quando o chaveiroeiro parar, uma história irei contar. Anda a roda, chaveiroeiro, anda a roda sem cessar. Quando o chaveiroeiro parar, uma história irei contar. Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar? E a chave é essa daqui, de como a sabedoria se espalhou pelo mundo. Dizem os mais velhos que no princípio dos tempos a sabedoria não pertencia a todas as criaturas. Isso foi no tempo que ainda não estava muito bem definido quem que ia ser gente e quem que ia ser bicho. E tinha algumas criaturas que tinham características humanas, mas tinham corpo de animais. Esta era a característica de Anansi. No tempo em que ainda não estava muito bem definido quem que ia ser gente e quem que ia ser bicho, viveu sobre essa terra uma criatura que todo mundo conhecia como Anansi. Uns dizem que Anansi era dono de um casaco musical. Outros contam que Anansi foi o responsável por trazer todas as histórias aqui para a Terra. Mas nesta chave que eu tirei, é o momento em que dizem que Anansi foi responsável por espalhar toda a sabedoria pela face da Terra. Houve um tempo em que Anansi não pensava em outra coisa a não ser lembrado e reconhecido como o mais sábio de todos os tempos. Mas como conseguir esse título? Anansi não dispunha assim de grande bravura, era apenas uma aranha, mas vivia dizendo que era o mais sábio. E ouvindo isso, o Senhor dos Céus, Niambi, lá no firmamento, abriu as nuvens do firmamento e pediu que Anansi fosse até lá para ter um papinho. Então, Anansi teceu uma forte teia de prata e foi subindo até os céus dos céus dos céus. Quando lá chegou, o Criador falou: Anansi, você anda dizendo por aí que você é o mais sábio, mas você sabe, né? Que para ter um título de mais sábio de todos os tempos, é necessário ter feito grandes feitos. E então eu quero que você faça um servicinho para mim. E assim eu nomearei como mais sábio de todos os tempos. Traga para mim toda a sabedoria que existir na Terra. Eu quero tudo muito bem reunido e organizado. Anansi deu uma risadinha. Pode deixar. Eu trago tudo em até 3 dias. E o Sr. Niambi disse novamente: Anansi, eu estou falando de toda a sabedoria da Terra. Sim, eu trago tudo em 3 dias. E dizendo isso, desceu pela teia de prata até a terra. E quando aqui chegou, não fez nada. Nada vezes nada. Decidiu ir deitar um pouquinho na grama e depois descansar, e depois descansar, e depois descansar. E somente no 3º dia é que Anansi decidiu fazer alguma coisa. Fez um buraco no chão e desenterrou de lá um grande pote de barro. Neste pote já estava toda a sabedoria do mundo. Ou melhor, ele pensava que ali estava. Anansi, na verdade, já havia cruzado todos os continentes. Havia conhecido a África de norte a sul, de leste a oeste, ido para outros continentes, cruzado muitos mares, mas sempre se fazia de tolo. Pegava o conhecimento das pessoas que tentavam o ajudar e guardava dentro desse pote. Mas egoísta como era, não dividia essa sabedoria com ninguém. Ao tirar o pote do chão, ele começou a arrastar aquilo. Era toda a sabedoria do mundo. Anansi então foi arrastando, chamando a atenção de animais e pessoas. E quando alguém perguntava: Anansi, o que é isso? Ele dizia: não me interrompa, eu estou numa missão ultra secreta para o Senhor dos Céus, dos Céus, dos Céus. E continuava arrastando.
Subir sozinha até os céus dos céus era tranquilo com a sua forte teia de prata, mas com aquele pote, como ele iria fazer? Não era possível subir assim com tanta agilidade. Foi até uma árvore sagrada que ia até os céus dos céus dos céus. Mas mesmo assim, não conseguia escalar com as suas patas e segurar o pote ao mesmo tempo. Foi assim que o seu filho, o menor de todos, disse: papai, por que você não amarra o pote nas suas costas e depois você escala com a sua teia e com as suas patas pela árvore? E ele fez: shh, não me atrapalhe, eu sou o mais sábio, eu sei de tudo e já tenho a solução. Você vá para casa e só saia de lá quando eu receber o título de mais sábio de todos os tempos. A criança foi por um lado e pelo outro lado, a Nancy fez exatamente o que a criança falou. Amarrou o pote nas costas e começou a escalar pela árvore e dizia: eu sou muito bom, sou muito sábio, tive essa ótima ideia de amarrar e escalar. E negava que até mesmo as crianças, ou melhor, principalmente as crianças, sempre tinham alguma coisa para ensinar. E enquanto subia, os animais foram ficando curiosos. Uma girafa parou para perguntar: Nancy, o que você está fazendo subindo com esse pote tão pesado? E ele fazia: shh, não me atrapalhe, girafa. Eu estou indo até os céus dos céus, cumprindo uma missão para o senhor Niambi. E ela dizia: legal, eu vou ficar aqui torcendo por você, aranha. E então o ego de Anansi ia inflando cada vez mais, imagina. E tinha até uma girafa ali embaixo torcendo por ele. E assim foi como quando o leão foi perguntar: Anansi, o que você está fazendo aí com esse pote tão pesado? E a Nancy, até o senhor da floresta estava ali perguntando, já foi logo dizendo: shh, não me atrapalhe, leão. Eu estou numa missão ultra secreta para o senhor dos céus, dos céus, dos céus, o senhor Niambi. E o leão fez: rar, que legal, aranha. Eu vou ficar aqui torcendo por você. Imagina, uma girafa e um leão torcendo por Anansi. A Nancy foi subindo, parou um pouquinho para descansar e nesse parar para descansar, cochilou. E nesse cochilo teve um sonho. Sonhou que já era o mais sábio de todos os tempos, que havia recebido o título e que todas as pessoas da aldeia, bichos e pessoas, tinham feito para ele uma música. E então todo mundo cantava: Cuicu Ananse, Cuicu Ananse, Cuicu Ananse, Cuicu Ananse. Quando a Nancy despertou, antes que ele concluísse a sua missão, o sonho já estava se realizando. Milhares de animais e pessoas estavam embaixo da árvore torcendo por ele. Vai a Nancy, viva a Nancy, vai a Nancy, viva a Nancy, vai a Nancy. E de repente começaram a cantar e dançar. Cuicu Ananse, Cuicu Ananse, Cuicu Ananse, Cuicu Ananse. O ego de Anansi inflou tanto, 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 que ele decidiu acenar como uma miss, lá quase chegando nos céus dos céus, para todos que estavam aqui embaixo. Acenou com as 8 patas e neste momento ele foi até se estatelar no chão, se quebrar inteirinho, e o pote também se partiu em 1000 pedaços. Aquilo que tinha demorado tanto tempo para reunir, agora tinha se espalhado pelos 4 cantos da terra e estava acessível para qualquer um.
Foi neste momento que as nuvens dos céus se abriram no firmamento e o Sr. Niambi foi logo falando para a Nancy: Nancy, eu te dei 8 patas. Se você fosse realmente a criatura mais sábia de todos os tempos, não teria utilizado as 8 ao mesmo tempo. E dizendo isso, fechou-se as nuvens do firmamento. A Nancy ficou chorando, desolada, e a partir deste dia começou a viver nos cantos das paredes, das casas, das árvores, sempre para esconder a sua vergonha. Imagine aquilo que tinha demorado tanto tempo para reunir, agora estava à disposição de qualquer um. E é por isso que os mais velhos sempre falam que mesmo a criatura mais tola pode ter sempre um pouquinho de sabedoria. E assim, uma estrela no céu brilhou e essa história se acabou. Cuicu, Anansê, cuicu, Anansê, cuicu, Anansê, cuicu, Anansê. Anansi sabe o larápio, o bom coração, o ladrão. Anansi é o rei das histórias, achantes no Maranhão. De Gana cruzou o Atlântico, negro da escravidão. Aqui soltou as amarras, plantou as histórias no chão. Cuicu, Anansê, cuicu, Anansê. Brotaram como florestas imensas de baobá e em terras brasileiras podemos agora contar. Cuicu, Anansê, cuicu, Anansê, cuicu, Anansê, cuicu, Anansê. Cuicu, Anansê.